Bem, vamos lá para nossa aula sobre o Kyoei. Se vocês acharam que o Emakimono era o frisson da sociedade japonesa na época, é porque vocês não sabiam do Kyoei, mas vão saber agora. Com o surgimento ou a popularização do Kyoei, tudo aquilo que vocês pensavam ser arte japonesa, pintado, com pincel, tinta e tudo mais, foi para as favas. Tá, não foi extinto nem nada do tipo, mas a galera começou a diminuir muito o ritmo de trabalho da pintura porque demandava tempo. O Kyoe foi uma medida muito mais acertada dos artistas japoneses em fazerem arte, porque com o Kyoe se populariza quando a sociedade japonesa está avançando muito rapidamente, mercadologicamente, culturalmente falando. Então, começa a ter um rolê de produção rápida da peça artística. E o Kyoe, ele viabilizava essa produção acelerada, porque era basicamente você pegar uma chapa de madeira, talhar, como aqui nesse desenho, passar a tinta, carimbar. E com isso você conseguia produzir peças artísticas numa velocidade muito mais rápida do que ficar lá desenhando com pincel e tudo mais. Você demora horas para fazer uma única peça. Com o Kyoe, com esse modelo novo de impressão, você gastava mais tempo produzindo a peça que seria xilogravurada e você conseguia multiplicar, você conseguia fazer vários prints, você conseguia fazer várias peças artísticas usando unicamente uma chapa de madeira. O que tem tradução como retratos do mundo flutuante. Esse flutuante tem uma interpretação diversa. Porque assim como é o mundo flutuante, de onírico, de coisa do tipo, de você usar uma situação mais de paisagem, situações mais diversa, podemos dizer assim, também tinha o lance do flutuante do Japão estar se tornando, né, um país emergente, um país que está chegando lá em cima, porque esse período medieval japonês é quando tem um desenvolvimento muito rápido, muito massivo do país. A sociedade japonesa se desenvolvia muito rapidamente, né? Então começa também a ter endividamento do shogunato, empréstimo dinheiro para os comerciantes, né? Os comerciantes agora eram figuras importantes dentro da sociedade japonesa e, consequentemente, dinheiro entrando no mercado, o mercado distribuindo, as pessoas tendo um poder de compra maior, enriquecimento social, as pessoas tinham mais poder de compra, as pessoas podiam comprar, consumir com muito mais força do que era antigamente. E aí, um twist importante dentro do Kyoe era que a arte era mais focada nas pessoas, era mais focada nas cidades do que propriamente na corte, ou seja, o japonês em si era o destaque, era o principal a ser representado dentro da arte do Kyoto. E aí começa, né, com o enriquecimento social, começa a ter mais dinheiro, começa a ter mais patrocínio dos artistas. O mecenato, podemos dizer assim, era muito mais forte. Ou seja, a própria população, a pessoa comum, podia dar dinheiro para o artista, ao contrário do que era antigamente, que era o shogun e os samurais, que tinham ali um prestígio social acima da média, que dava grana para os artistas fazerem suas artes. Agora, qualquer pessoa com um pouco mais de dinheiro pode pagar para que artistas possam fazer arte e tudo mais. Os temas dentro do Kyoe eram focados em prostíbulos, teatro kabuki, sumô, pornografia, erotismo, que é o shunga, cenas de viagem, monstros, belezas femininas, ou seja, era hedonista a parada, era o prazer, era suprir a vontade da pessoa, né? E a partir desse momento, a arte começa a ser valorizada a ponto de criar sistemas de colecionismo. A pessoa via um desenho de um Kunioshi e falava assim: ó, eu coleciono Kunioshi, eu vendo Kunioshi, enquanto tinha uma galera que vinha com peças do Hokusai. A pessoa já batia o olho e falava assim: isso aqui é Hokusai, eu quero Hokusai. Tagawa e várias coisas. Então começa a partir daqui a ter o foco do colecionismo. As peças se tornaram algo com mais importância do que era antigamente. Não que as artes, né, o movimento artístico anterior ao que o não fosse valorizado, não fosse importante. Não, era valorizado. Só que aqui, com essa velocidade, com essa produção massiva, começa a ter muito mais gente produzindo e aí começa a dar esses destaques. Artistas que tinham uma produção mais interessante que outro tinha mais destaque, tinha mais conhecimento, era mais celebrado
do que outro, por exemplo. Então, muita produção, muita gente fazendo coisa nova. Foi um frisson, foi um fenômeno. O período do Kyoei foi um negócio assim, um caldeirão, uma panela de pressão fervilhante que saía muita fumaça, uma metáfora bem maluca aí da culinária e tudo mais. Mas era um negócio assim intenso pra caramba. E foi marcado principalmente pela xilogravura. Alguns artistas faziam pinturas à mão, tipo, pintava, né, o preenchimento à mão depois de ter impresso na chapa, mas não era regra nem nada. Normalmente a galera já fazia tudo na chapa, papum, tá pronto, vai, vende, 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 passa pra frente.